E aí vamos mergulhar direto nessa análise do material da Maysa Sodré? A ideia central aqui desse explainer é destrinchar uma metodologia fascinante de autodesenvolvimento. Sabe aquela ideia de que os pensamentos e emoções são apenas reações abstratas soltas na mente? Pois é, aqui a gente vai ver tudo isso como emissões vibracionais contínuas. A premissa é super instigante. Essas emissões funcionam literalmente como uma linguagem de programação para a nossa realidade cotidiana. E logo de cara a gente se depara com a premissa que muda todo o jogo. A realidade não é fixa. Pensa no mundo ao redor como uma interface totalmente maleável. Ele responde o tempo todo e sem parar às frequências internas de cada pessoa. Ou seja, não tem um cenário estático pronto, mas sim um espelho constante das vibrações que estão dominando o sistema da pessoa no momento. É como um reflexo contínuo. O nosso roteiro de hoje está bem estruturado. A gente passa por 1. A realidade não é fixa. 2. O código PAR. 3. O ajuste da frequência interna. 4. A mesa radiônica. E por fim, 5. A transformação e os casos práticos. Então, vamos começar pela parte 1. A realidade não é fixa e o foco é entender o campo vibracional. Tem um contraste prático vital para a gente entender logo no início. De um lado, a vida rolando num piloto automático, sabe? Aquele roteiro mental desatualizado, cheio de reações automáticas, atração inconsciente de problemas e repetição de padrões. Mas do outro lado, a gente tem o grande upgrade do sistema, a criação consciente. No estado de despertar, a participação deixa de ser passiva. A partir daí, os padrões começam a ser escolhidos e direcionados intencionalmente. É assumir o controle total. Mas claro, antes de tentar alterar qualquer linha de código nesse nosso sistema mental, a metodologia exige uma observação muito cuidadosa do que já está rodando ali. Para romper aquele ciclo infinito de reclamações e reações, entra uma pergunta diagnóstica bem específica. Afinal, o que eu realmente quero? É essa pergunta que foca a mente e ajuda a identificar a direção exata para onde a gente quer ir. E tem um detalhe crucial. A nossa linguagem falada é o principal emissor de frequência. Expressões automáticas do tipo isso é muito difícil ou eu não consigo, agem literalmente como bugs, erros de código, que travam todo o sistema e geram resistência. Por outro lado, usar uma linguagem consciente organiza esse campo vibracional. Quando a gente troca a reclamação por uma frase de abertura afirmando estar receptivo a novas oportunidades, cria-se um espaço imediato para que coisas novas apareçam no radar. Vamos avançar para a parte 2. O código PAR, que é o coração do sistema de reprogramação. Esse procedimento de 3 etapas, incrivelmente elegante, é o núcleo da atualização desse software mental. Tudo começa inserindo o comando com o peça, que é onde a gente direciona o desejo, o foco da parada. Depois, entra o desafio de manter esse sinal firme e constante com o acredite, dando a sustentação vibracional. E o processo culmina no receba, que significa abrir a própria rede interna, tirar as travas e ter a permissão de fluxo para que essa nova realidade consiga circular livremente. E para colocar isso na prática de forma bem concreta, olha só a etapa do peça. A instrução não é mandar para o universo um desejo vago ou uma esperança jogada lá para o futuro, nada disso. É sobre emitir um comando direto, sempre no tempo presente. É declarar, por exemplo, eu ativo a frequência da prosperidade. Uma ordem clara, firme e imediata. Indo para o tópico 3, o ajuste da frequência interna e a atenção vibracional. Aqui a gente ganha uma verdadeira bússola interna para analisar se aquele objetivo desejado está realmente alinhado ou não. Funciona assim. Sentir leveza e coerência indica que o foco está perfeitamente dentro do campo. É o sinal verde. Mas se pintar qualquer sensação de peso, resistência ou distanciamento, bom, isso é um alerta vermelho claro de que você está fora do campo. Significa que o sistema saiu da rota e a frequência está pedindo um reajuste de imediato. A teoria é fantástica, mas a metodologia entrega um arsenal super prático com ferramentas vitais de reprogramação. O objetivo central é permitir a remoção ativa daquelas resistências internas. Isso inclui formular qualquer afirmação para que ela se torne verdadeira no momento presente, fazer a afirmação do desejo como uma emissão direta e forte e simplesmente permitir a mudança. É um pacote completo para blindar a frequência contra interferências. E o mais fascinante de tudo isso é que a metodologia se apresenta como um sistema operacional universal. A ideia é que esses princípios consigam otimizar absolutamente todas as áreas da vida humana. Estamos falando de impulsionar o crescimento no trabalho e ter um fluxo financeiro constante de dinheiro até expandir a saúde, buscar mais bem-estar físico e encontrar muito mais leveza nos relacionamentos.
Chegando agora na nossa parte 4, a mesa radiônica e o fluxo imediato. É neste momento que entra em cena uma ferramenta suplementar, como se fosse um hardware externo que a gente pluga para acelerar o processamento das informações. A mesa radiônica de fluxo imediato é desenhada especialmente para aqueles momentos em que é necessário limpar interferências mais profundas de maneira acelerada, estabilizando e otimizando o campo para receber os novos dados com muito mais clareza. A mecânica por trás dessa mesa atua em 4 pilares ou parâmetros super bem definidos. O processo vai da limpeza total, que remove todas as interferências, até a proteção, que garante a estabilidade do campo. Daí em diante, passa pela permissão, que abre as portas da receptividade, e fecha na prosperidade, ativando o fluxo. Tudo isso se junta para criar um ambiente energético ideal para uma expansão imediata de vida. Finalmente, o item 5 da nossa lista, a transformação e os casos práticos mostrando os resultados desse sistema. É exatamente na observação desse antes e depois que vem a validação prática da coisa toda. A gente vê a transição de um estado inconsciente e crônico de estagnação no trabalho ou bloqueio financeiro para um estado novo, com PAR ativo, cheio de novas oportunidades e fluxo constante. O interessante é que o material não descreve isso como mera sorte, mas sim como o resultado de pular da atração inconsciente para a operação ativa da própria vibração. Tem melhoras na saúde, que sai da instabilidade para o bem-estar, e nos relacionamentos, trocando o conflito pelo equilíbrio. Fica muito claro e existe uma ênfase implacável o tempo todo. Esse conhecimento não foi feito para ser lido e depois esquecido numa estante qualquer. O código PAR não é só uma teoria passiva. Na verdade, é um protocolo de ação rigoroso, uma prática de consciência que exige execução contínua todos os dias. Essa declaração de compromisso que o material traz atua quase como um termo de aceite definitivo do usuário, sabe? Ao assumir a responsabilidade pela própria emissão vibracional, a pessoa solidifica a ideia de que é ela quem escolhe observar, ajustar e permitir o que entra e sai da sua transmissão mental. A responsabilidade é 100% assumida de peito aberto. E tudo isso acaba desaguando no grande princípio final do método. É um ciclo lógico e inquebrável. Você emite, você sustenta e você recebe. Os resultados práticos vão depender estritamente dessa capacidade tremenda de iniciar a emissão correta, conseguir segurar a onda para manter esse sinal firme e, no fim de tudo, abrir a guarda para receber a realidade que acabou de ser projetada. O material amarra todo esse raciocínio com uma virada mental essencial. É aquele momento de largar a postura de vítima ou banco do passageiro e de fato assumir o teclado da vida, tornando-se o programador exclusivo da própria experiência. Reconhecer a vibração e escolher a frequência faz toda a realidade ao redor se reorganizar magicamente a partir de você. Para fechar essa nossa análise de hoje, o material deixa uma provocação constante pairando no ar. Acompanhar os próprios pensamentos não é fácil, demanda uma vigilância tremenda, né? E a grande reflexão que fica para quem chegou até aqui é a seguinte: esquecendo um pouco as palavras que são ditas da boca para fora, qual é o sinal verdadeiro e contínuo que está sendo emitido aos bastidores da realidade exatamente agora? Fica aí o questionamento para levar para o dia de hoje.